Esse parágrafo tem um detalhe também perverso ali, que é no final, o último período, o último trecho depois da vírgula, ele dá a entender que o repórter, o jornalista, ele pode defender interesses de outras instituições que não seja a que ele trabalha como assessor de imprensa. Perfeito. Olha, nem utilizar o referido veículo para defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas. De outras ele poderia. Então, esse parágrafo está permitindo o repórter aproveitar o espaço ao utilizar o referido veículo de comunicação para defender interesses de outras instituições que não sejam aquela para a qual ele trabalha como assessor de imprensa. É incrível. Agora, a gente poderia gastar mais tempo aqui, mas eu quero mostrar um outro ponto, depois nós vamos para as diretrizes Mas eu quero mostrar as diretrizes curriculares do MEC. Eu quero mostrar um outro ponto, por quê? Porque eu não tenho sido bem-sucedido na tarefa de alertar os nossos colegas professores para a seriedade deste assunto. Como é que nós podemos ensinar jornalismo se nós não fazemos essa distinção tão elementar? Há outros dois exemplos aqui. Há outros dois exemplos, mas eu vou falar de um só, que é o artigo 12º. O outro eu não lembro direito onde está, mas eu sei decor, que agora me... Vamos para o dever do jornalista. O artigo 12º é o artigo deontológico por definição, porque ele vai dizer o que o jornalista deve fazer. Ele afirma e arrola os deveres do jornalista. Veja bem, eu vou falar do nosso Código de Ética, o Código de Ética do Jornalista Brasileiro, da Federação Nacional do Jornalismo do Brasil. Não há outro. Não há outro. Há códigos de princípios de organizações, como pode haver da EBC, existe das organizações Globo, existe alguma coisa nesse sentido do jornal Estado de São Paulo, no seu manual, existe os princípios da Folha de São Paulo, que são sempre retrabalhados, atualizados, mas da categoria profissional não há outro. Há alguns princípios comuns, assim, mas não há outro. Esse é o que... Alguém pode falar de alguma coisa da ABI e tudo, mas, de fato, o que nós temos é isso aqui. Então, vejam só o que acontece com o artigo que afirma os deveres do jornalista. Então, ele diz, o jornalista deve, e vem lá, vamos pular para o segundo, buscar provas que fundamentem as informações de interesse público. Perfeito, não, ninguém vai discordar disso aqui. O jornalista deve tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar. Ótimo. Palmas, é muito bom que isso esteja aqui. Alguém pode dizer assim, mas isso é óbvio. É óbvio, mas é um princípio. É claro que o jornalista tem dever de respeitar, informar claramente a sociedade. Bom, mas vamos ao que aqui é mais gritante, é o inciso 1º. O jornalista deve, ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas. Deixemos de lado outras considerações que poderíamos fazer para a ressalva. O jornalista deve, ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa. Então, aqui, para começar, está escrito que o jornalista pode ser assessor de imprensa. Ou que a assessoria de imprensa é uma modalidade do exercício profissional, é um campo do exercício profissional. A outra coisa curiosa que está escrita aqui é que é
é uma regra que começa pela exceção. Toda regra tem exceção. Então, em todos os códigos, todo direito, todo princípio ético, toda regra tem exceção. Até na gramática. Mas aqui nós temos uma exceção especialíssima, porque ela aparece antes da regra. O jornalista deve, a não ser quando não deve, é isso que está escrito. O jornalista deve, a não ser quando não deve, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número. Quando ele não deve ouvir os outros lados? Quando ele é assessor de imprensa. Portanto, vamos continuar. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que o jornalista pode ser assessor de imprensa. Mas quando ele é assessor de imprensa, ele não precisa ouvir os dois lados. Portanto, aqui está escrito que o jornalista não precisa ouvir os dois lados em algumas circunstâncias. Então, veja como é possível ensinar jornalismo com uma cultura desse tipo sobre a nossa profissão, ou sobre a definição da nossa profissão. Eu trago esses dois exemplos para enfatizar que a importância de uma definição, ela não é perfumaria no nosso país. Nós não vamos conseguir formar a contento bons repórteres, bons editores, bons pensadores do jornalismo, se nós não desbastarmos esse matagal que promove uma confusão que não é confuso nas democracias desde o começo do século XIX. Por que só o Brasil tem isso? É uma questão que eu quero deixar antes de partir para as diretrizes curriculares do MEC. Então, veja só, nós podemos dizer que Heródoto era um jornalista, como Richard Kapuscinski queria, nós podemos dizer que várias outras coisas, mas se nós não fizermos o corte histórico, que é o corte que nos deixa enxergar o que representa a instituição da imprensa, nós não vamos saber dizer o que diferencia o jornalismo da propaganda ideológica. Nos marcos do beabá, eu não estou pedindo muito. Então é isso, mas você ia falar alguma coisa. Eu só ia comentar que, mesmo nesse artigo, quando fala ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, para mim não parece que está dizendo que necessariamente a assessoria não deve fazer o que segue em seguida, né? Que segue adiante. Ouvir o maior número de pessoas. Nesse sentido de que a assessoria de imprensa também visa o interesse público, tem a questão do dever de verdade factual, etc., talvez sejam formas diferentes de divulgação dos fatos, ouvir o maior número de pessoas, por exemplo, mais do que não fazer isso. Pode ser no sentido, talvez, como o próprio juiz, estou tentando pensando em analogias, né? O juiz, ele não pode deixar de dar prestação jurisdicional sobre alegações das partes. Do mesmo jeito que um assessor de imprensa ou aquele funcionário responsável pelo setor de acesso à informação de uma repartição pública não pode deixar de responder. Agora, do jeito que ele faz exatamente, com a busca para a crítica ao poder, enfim, com essa liberdade investigativa para evidenciar os erros, equívocos, talvez não. Mas que ele tem um dever ali de prestar informações, de dar veracidade, de responder àquelas partes que buscam informações, ele tem. Perfeito. Deixa eu fazer um rápido comentário sobre isso. Antes, uma pergunta. Vocês estão morrendo de calor? Porque agora sou eu. Tá muito calor? Porque eu tô meio... Hã? Pode. E aí o João Gabriel também. Mas aí, só para deixar marcado aqui, eu gostaria de falar sobre como uma assessoria de imprensa não pode ouvir os dois lados, dando exemplos, e trabalhar um pouco mais a analogia com as funções jurídicas, porque
há um paralelo possível, porque existem os operadores da justiça, que nós poderíamos resumir em 4 funções: advogado, delegado, promotor e juiz, para efeitos de essa comparação. Todos têm a mesma formação, mas passam a pertencer a ordens, instituições, sindicatos, profissionais diferentes. E há uma formação comum para os operadores da comunicação social. Podem ter formações parecidas ou mesmo idênticas, mas depois, quando um for ser publicitário, o outro relações públicas, o outro assessor de imprensa e o outro jornalista, e desempenham funções diferentes. Eu gostaria depois de falar um pouco mais disso, mas então vamos... Meu nome é Wellington, quero saber sua visão sobre essa minha pergunta. As pessoas compram alimento, mas não o questionam. Então, por que o jornalismo não é um alimento público social em sociedade? Espera aí, repete como é que é? As pessoas compram? Alimentos, mas não o questionam. Mesmo que esteja agrotóxico, o objetivo deles é alcançado com sucesso. Então, por que o jornalismo é um alimento público e social em sociedade? Então, por que o jornalismo não é um alimento público e social em sociedade? Não, eu vou te pedir, eu vou falar um pouco, mas assim, te pedir para a gente deixar um pouco para depois essa pergunta, porque assim... Parece relacionado com o que o Habermas usa, né? A metáfora que a comunicação de qualidade é um bem como a energia elétrica. É um alimento para a democracia, vamos dizer. É, né? essa a questão. Porque um médico tem uma verdade. E que vai recair novamente no jornalismo dele. Entendeu? Aí, para distinguir, eu fiz essa pergunta até meio redundante. No entanto, quando a gente define, que ele faz a divisão aí de promotoria, procuradoria, etc., e ali eles deixam indefinido o código de ética, e aqui torna mais fácil para definir, na minha opinião, né? Nós podemos pensar no jornalismo como um alimento ou um insumo vital para que possa haver o funcionamento da democracia, dos rituais de delegação de poder e tudo mais. Mas a sociedade que é regulada, e toda democracia é regulada, ela, mesmo que as pessoas não se preocupem com o alimento, ela cria instâncias de proteção dos mais diversos tipos. Os aviões que voam precisam obedecer a inúmeras exigências. Não são os passageiros que vão lá abrir o motor da aeronave, mas alguém em nome deles faz isso, e existem essas verificações. A imprensa é um alimento, mas ela, ao mesmo tempo, é diferente, porque ela não pode contar com o mesmo tipo de verificação, sob o risco de isso cortar a liberdade de expressão. O jornalismo é um alimento, mas ele é diferente porque ele inclui, inclusive, a publicação da mentira. E não há autoridade capaz de fazer a filtragem, sem promover um estrago geral. Por isso que eu te peço autorização para a gente falar disso um pouco depois, inclusive em outros seminários, que é o lugar da verdade e da mentira, que proteção nós podemos ter, como que o jornalismo regula o jornalismo, como que a liberdade de imprensa regula a liberdade de imprensa, e etc. Porque nós estamos aqui fazendo considerações muito básicas, de um conceito muito essencial e muito simples. No Brasil, nós não sabemos diferenciar, com base na nossa cultura e nos documentos de que nós dispomos,
o jornalismo da assessoria de imprensa e da propaganda ideológica. Nós não sabemos fazer essa distinção. Se nós não sabemos, em conjunto, fazer essa distinção, é difícil organizar um ensino para formar pessoas que vão praticar esse ofício. É só esse o meu ponto. Não quero nem que vá para um lado, nem que vá para o outro. Só quero dizer que é difícil. Então, aí eu queria... Acho que o João Gabriel queria falar, né? Não, é só uma coisa. Eu peguei aqui na internet umas definições de jornalismo e mandei para o grupo de discussão de WhatsApp. Aí a gente pode discutir. Eu imagino que isso vai continuar. Eu peguei uma do Instituto Reuters, uma da American Press Institute. É engraçado porque, olhando aqui bem por alto, são distinções que falam mais da função do jornalismo do que uma definição de jornalismo em si, né? Então tem uma aqui, por exemplo, da American Press Institution, que é: o propósito do jornalismo é dar aos cidadãos a informação que eles necessitam para tomar as melhores decisões sobre suas vidas, comunidades, sociedades e governos. É uma boa definição, bonita. Mas ela também não separa muito claramente de assessoria de imprensa. E eu olhei aqui os manuais de redação, bem por alto. O Estadão e a Folha não tem uma definição de jornalismo. A Globo tem uma definição de jornalismo. A Abril não tem um manual de redação, né? Tentou fazer um tempo, acho que você até estava lá, mas não se chegou a concluir o trabalho. E a Globo, a definição da Globo o jornalismo é uma ferramenta que permite você chegar a um primeiro conhecimento sobre fatos ou pessoas, quer dizer, tem um pouco a questão do conhecimento, e com 3 propriedades: isenção, precisão e agilidade. Então tem toda uma discussão. Aí tem algumas coisas que separam da assessoria de imprensa. Mas tudo isso é bastante... É uma discussão que eu acho que devia continuar, porque é bem... Mas veja só que nessas definições, que nem você pegou, seria interessante ler outras. Eu gosto daquela da American Society of Newspaper Editors, que ela tinha uma versão anterior e agora mudou um pouco, mas ela define o jornalismo como tendo a função, o jornalista tem a função de contar para os membros, eles usavam a expressão raça humana, não usam mais, o que os seus outros fazem, pensam e dizem. Ou seja, dar notícias de nós para nós, mas dos mais distantes para nós. É bonito o princípio e a definição, mas em todas, praticamente em todas, inclusive Folha, Estado, inclusive Abril, que não chegou a escrever um manual, tinha um manual de estilo que o Carlos Maranhão escreveu, mas no tempo que eu era secretário editorial, nós escrevemos o documento sobre conflito de interesses. E todos têm um capítulo de aproximação e contenção dos conflitos de interesse. Aproximação no sentido de conhecê-los, designá-los, apontar quais são eles, e detenção ou contenção para impedir que eles contaminem e, portanto, estraguem a produção jornalística. Então, ele não diz lá no começo, mas em todos os lugares nós vamos encontrar recomendações para evitar, por exemplo, que o jornalista tenha duplo emprego. E aqui nós consagramos esse negócio. Veja só, não é duplo emprego. Eu tenho duplo emprego. Meu emprego é professor universitário. Mas eu não tenho outro emprego, até porque o regime da universidade não permite, mas eu tenho outros trabalhos, e trabalhos remunerados. Então, eu sou colunista, eu posso editar um conteúdo jornalístico, mas uma função não está em flagrante contradição com a outra. Então, quando dispõe sobre conflitos de interesses, todas essas organizações separam as duas coisas. Elas separam. E mesmo nessa primeira que você leu, quando ele diz que o
o jornalismo tem que fornecer as informações necessárias para que as pessoas tomem decisões sobre e governo, é claro que essa informação ela precisa ser independente do governo. Senão não é. E toda a coerência interna dessas disposições passa por isso, uma preocupação muito grande com evitar os conflitos de interesse. Nós não temos isso, nem aqui, nem nas diretrizes curriculares. Eu vou repetir, as diretrizes curriculares, elas são um progresso notável. Quem dirigiu o trabalho foi o Zé Marques de Mello. Professores de excelente qualidade estavam nessa comissão, entre eles o professor Manuel Chaparro. Todos os meus mestres são muito bons. O problema não são as pessoas, é que nós não conseguimos ultrapassar um certo grau de acomodação cultural que convive com conflito de interesses, que é mortal. Se a gente for... Eu vou tentar pôr aqui. Como está ele aí? Deixa eu ver aqui. Eu até queria te fazer mais uma pergunta, Eugênio, também. Posso tentando mexer Enquanto aqui? isso, lógico. Que é para a gente tentar inserir a discussão sobre comunicação pública aqui, né? Porque parece que a ideia de assessoria ela está como uma categoria anterior a um guarda-chuva maior da comunicação pública. Então, eu queria que você diferenciasse a ideia de assessoria de imprensa para a comunicação pública, né? E até a assessoria de imprensa já parece ser problemático, já que você fala que não seria imprensa, mas, e aí tomando um exemplo concreto, o seu trabalho com os veículos da Rádio USP não são jornalismo, mas também não são assessoria de imprensa. Ô Nadine, ajuda a achar aqui, porque eu estou me distraindo, eu não estou ouvindo direito. Assim, o meu trabalho na superintendência... Não é assessoria de imprensa, mas também não é jornalismo, é comunicação pública. Qual a diferença? A gente diz, assim, que para te esclarecer, por enquanto, a Superintendência de Comunicação Social da USP cuida da Rádio USP, do Jornal da USP. Hoje isso tudo é integrado com as tecnologias digitais e com os meios de comunicação virtuais, celular, internet, até algumas redes sociais, e também a revista USP. Tudo isso está dentro da superintendência, mas não está na superintendência Relações Institucionais, que é outra superintendência, e não está na superintendência assessoria de imprensa do reitor. Então, nós não temos nenhuma assessoria de imprensa dentro da superintendência. Eu acho que, do ponto de vista, mas aí é uma questão saindo um pouco daqui, eu acho que a USP, sendo a organização do tamanho que ela teria que ter uma gestão comum de todos os assuntos de comunicação. Tendo isso, manter separado o que são veículos jornalísticos do que são veículos de relações públicas. Mas a gestão deveria ser comum, como é em todas as... Mas, numa coisa como a Rádio USP, até para ser correto com aquilo que a Constituição preconiza, e para ser... a radiodifusão tem funções estabelecidas na Constituição. Então, você pode dizer que não seria inconstitucional você desviar, porque as definições são muito vagas, mas a Constituição fala que são veículos de informação, de cultura, ela determina isso ali no artigo 220, 221, está escrito, a gente pode até mostrar. Então, essa função é de informação pública, e de informação com credibilidade, de informação com seriedade, com transparência. Portanto, isso não é propaganda. É sim uma função jornalística nessa... Tá pesado o ar aí, né, Camilo? Uma função jornalística, você pode dizer,
num corte especial, mas ela não é publicidade, ela não é propaganda, ela não é relações institucionais, não é relações públicas e não é assessoria de imprensa. Eu vou repetir, eu acho que a USP deveria integrar esses sistemas, mas mantendo a clareza de que uma rádio, ela faz jornalismo. Quando a USP vai falar na rádio, fica claro que é uma entrada institucional da USP, ou o narrador da rádio, o âncora da não é a USP, é uma função independente. Que dentro dessa definição de jornalismo e talvez dos veículos que estão integrados aqui na Universidade de São Paulo, eu acho que se encaixa mais numa área de jornalismo científico, talvez, e de disseminação científica, que é diferente do objeto de uma grande redação ou de um grande jornal. Então, é um jornalismo científico para disseminação de informação científica, diferente do Jornal do Campus, da ECA, por exemplo, que aí lidaria com as questões institucionais da universidade, a polícia na universidade, aí sim seria uma cobertura independente da vida da universidade. Agora, você tem um outro braço, que é o jornalismo científico, que também é uma área específica, que trata com o jornalismo de disseminação científica, preocupada com as informações do que é produzido na academia ou nas universidades, talvez. Isso é muito interessante, é muito esclarecedor, porque me permite até descer algo no... Eu vou usar um palavrão, mas nos estamentos organizacionais para falar das editorias que a superintendência tem. Ela tem a editoria de ciência, que é jornalismo científico sem tirar nem pôr, poderia ser muito melhor e terá que ser muito melhor, mas é jornalismo científico. Que é um gênero, é uma modalidade, é uma especialização consagrada no mundo inteiro, faz parte da tradição jornalística. Pois nós temos uma que é cultura, que é a difusão cultural e o jornalismo cultural, também consagrado, também conhecido. Uma terceira, que nós chamamos de atualidade, que constitui uma editoria em que a USP, através dos seus pesquisadores, dos seus pensadores, dos seus alunos, ajuda a sociedade a entender os seus impasses. Então, aí nós podemos falar sobre Lava Jato com os nossos especialistas, mas nós não nos damos a tarefa de cobrir, fazer jornalismo investigativo sobre a Lava Jato, porque isso escapa à função da própria universidade e tudo mais. Mas, se você pegar o decreto que cria a USP, tem 4 objetivos para a universidade, um deles é rádio e difusão de conhecimento. Então, isso é parte da missão da universidade. E falei de 3, o quarto é universidade. Em universidade, a gente cobre jornalisticamente a universidade. A polícia veio aqui, reprimiu uma manifestação, nós demos notícias sobre a manifestação e sobre a repressão, com foto da polícia e tudo, é um debate. Se os 2 exemplos que você deu, se a USP vai adotar policiais no campus, por um motivo ou outro, nós fizemos esse debate, com vários professores escrevendo, uns contra, outros a favor, entrevistando pessoas. Cobrir jornalisticamente a vida universitária é função da comunicação universitária. E isso, inclusive... Está faltando também no Código de Ética. Só o assessor, quer dizer, o que o assessor não é, então, e o que é o jornalista também de modo negativo, ou em oposição. Falta isso. Falta a parte da comunicação, o jornalismo dentro da comunicação pública. Agora, enfim. Só para eu... Peraí, Vitor, só guarda isso para eu não me perder, mas olha aqui. Aqui nós estamos... Obrigado, Nadine. A Nadine achou aqui as diretrizes curriculares. Então, nós estamos no inciso 7º do artigo 4º. Mas só para ver, eu não sei se as pessoas estão vendo isso, mas só para ver,
Ministério da Comunicação, Conselho Nacional da Câmara de Educação Superior. Resolução de 2013. Isso foi homologado em 2013. Então, presidente, não sei o quê, a presente resolução institui diretrizes curriculares para o curso de graduação em jornalismo. Então, isso é a instrução mais alta da República Federativa do Brasil para o ensino de jornalismo. Aí nós vamos lá no artigo 4º, inciso 7º, a elaboração, inciso 4º, a elaboração do projeto pedagógico do curso de bacharelado deverá observar os seguintes indicativos: incluir na formação profissional as rotinas de trabalho do jornalista em assessoria às instituições de todos os tipos. Ou seja, coloca a assessoria como uma função jornalística. Isso é um problema para a definição. Eu estou aqui insistindo nesse ponto, isso era um ponto da nossa pauta, né, para hoje, então eu estou insistindo só nesse ponto. Isso é um aspecto muito pequeno, mas ele é determinante. Porque o Vitor tinha acabado de dizer, sim, mas temos que pensar na função da assessoria, temos que pensar o que a comunicação social impõe, que fica acima da diferença entre assessoria e jornalista. Tudo isso é preciso pensar, tudo isso é preciso considerar. Mas só nesse pequeno aspecto, vejam vocês a quantidade de problemas de conflito de interesse que aparece aqui. A questão é como ensinar jornalismo, porque a cultura da qual emergiu o Código de Ética, a cultura da qual emergiram essas diretrizes que envolveram consultas públicas em 3 cidades diferentes. Eu acompanhei um pouco isso de perto na época, porque isso ainda ficou no CNE há alguns anos para ser homologado. Isso foi elaborado até mais ou menos 2010. Depois ficou alguns anos até que foi finalmente homologado. Então, a cultura de onde vêm essas diretrizes é uma cultura problemática. Eu estou aqui dando um aspecto, há vários outros, entendeu? Que dificultam a definição da nossa profissão. O próprio longo debate que houve da exigência de diploma para exercer a profissão de jornalismo é uma questão que também é mais sindical do que jornalística, né? Pelo menos a gente poderia dizer o seguinte: o debate sobre o diploma deve ser obrigatório ou não sempre foi um debate mais ou menos capturado pelo interesse sindical, de um lado, e pelo interesse de um corpo empresarial, de outro. Se bem que, para o empresariado, não faz muita diferença, porque os grandes grupos econômicos no mercado do jornalismo se constituíram e se firmaram num país em que o diploma era obrigatório. Nunca foi impedimento para crescimento desses negócios o diploma obrigatório. Há um entendimento que diz: os patrões não querem isso porque... Não, os patrões conviveram com isso muitíssimo bem. Não é Mas há um viés que de fato, imprime um olhar para isso, que é um olhar empresarial. E, de outro lado, há um olhar sindical. Qual o problema do sindicato reduzindo bem a questão? Mas isso é bom deixar claro, isso não é o nosso tema de debater o sindicato, a organização sindical. O nosso tema é como a definição que nós temos de imprensa e a definição que nós temos de jornalismo não esclareceu esses conflitos de interesse, mas fazendo um comentário lateral desse debate sobre o diploma, o problema do sindicato era um problema sem nenhuma tautologia sindical. Ou seja, se você permite que qualquer um seja jornalista, sem diploma,
isso pode levar a um rebaixamento da remuneração, da qualificação e tal. O outro lado, e por isso que eu digo que a discussão foi capturada por dois interesses, um empresarial e o outro sindical, do ponto de vista do empregado, o outro lado vai dizer que não, porque então você está supondo que as empresas querem fazer um jornalismo com pessoas analfabetas. E não é isso, eles vão se defender por aí. Mas não se discutiu, fora esse duelo, não se discutiu por que nos Estados Unidos o diploma não é obrigatório, por que em todos os lugares, são pouquíssimos os lugares em que o diploma é obrigatório. Mas, em relação ao conceito, eu disse mais pelo seguinte, um formado em direito, alguém formado em economia, pode fazer uma cobertura jornalística sobre justiça ou sobre mercado, se trabalhar numa redação, se tiver um conceito claro do que é jornalismo, ele vai trabalhar e escrever a respeito do tema, às vezes talvez até com mais propriedade, de repente. Com muita frequência, melhor. Eu, por exemplo, sempre achei que nós deveríamos ter no Brasil um curso de jornalismo rápido, de 1 ano ou 2, em nível de pós-graduação. Nós faríamos uma profissionalização em pós-graduação, exatamente para pegar pessoas que tivessem cursado outras faculdades. Nos Estados Unidos, nós temos o college e o graduate, depois do college. Não dá para fazer um paralelo, porque muitas profissões você aprende como um curso de pós-graduação. É o direito e o jornalismo, em alguns casos. Por exemplo, o curso de Columbia é um curso de nível de pós-graduação. Quem entra para estudar jornalismo em Columbia já fez uma ciências sociais, já fez alguma humanidade, ou, às vezes, matemática, já estudou um college, já fez ensino superior. E ali é considerado pós-graduação. A City University of New York também é um curso de pós-graduação. E em Columbia, que é um exemplo que eu gosto muito, você tem cursos de 12 meses, de 24, você pode cursar em tempos diferentes, você tem o Master of Arts, Master of Science, que são diferentes também. E na CUNY tem uma modalidade de 16 meses, mas são cursos curtos. Exatamente por isso, porque um cara que tem uma formação em direito, ele pode ser um excelente repórter. E muita gente faz isso no Brasil. Muita gente, inclusive, me procura. Pouca gente, mas são várias as pessoas que procuram, eu quero fazer jornalismo, mas não preciso estudar jornalismo. Mas isso seria um debate muito interessante, que nós não tivemos. Porque um país pode exigir que, para exercer o jornalismo, o sujeito tenha diploma universitário. Eu não exigiria isso. Eu não acho que seja o caso. Mas seria um outro plano de discussão. É interessante perceber que isso nós não discutimos. Foi uma discussão sindical versus uma visão empresarial estreita. Então, esse foi o problema. E essa discussão do diploma também não ajudou em nada a gente esclarecer o conceito. Então, eu acho que isso é uma tarefa que os professores têm pela frente. Nós temos que deixar isso claro para os nossos alunos. Porque, veja só, o cara vai fazer assessoria de imprensa ou quer trabalhar na assessoria de imprensa, não há problema algum. Eu acho fundamental. A comunicação social não funciona se não houver assessor de imprensa. Mas ele precisa entender o que aquilo representa e qual é o papel dele. Aí você falou de ouvir os dois lados, o assessor de imprensa. Pensa uma situação hoje, o assessor de imprensa da Friboi, aí, dos irmãos, o Joesley e o Joesley, os Batistas, os irmãos Batistas, FBS, como é? JBF. Então, a JBF, a JBS, ela... Então, mas, não, pensando, a JBS, ela precisa ter uma assessoria de imprensa. Ela precisa ter. E o que se espera do assessor de imprensa?
que ele escute e transmita corretamente a visão da empresa naquela circunstância. Fiscalizar, por exemplo. Não é, ele não precisa, a sociedade não espera que ele faça isso e os cidadãos não dependam de que ele faça isso. Então não é exigível do assessor de imprensa da JBS que ele entreviste o Janot. Ele vai responder e ele não precisa entrevistar o Janot. Isso não significa que ele esteja sendo menos honesto ou que ele seja menos transparente, menos correto. Aliás, muitas vezes, os assessores de imprensa são corretíssimos e até na média, talvez, mais obstinados com isso do que os próprios jornalistas. Mas o papel dele é diferente, é só isso. Ele não tem que ouvir os dois lados. Ele tem que ouvir bem os muitos lados da empresa em que ele trabalha, mas ele não tem que ouvir o outro lado. Professor, eu não sei se, enfim, se é pertinente aí a pergunta ou não, mas, na opinião de vocês, onde é que nasce esse conflito de interesses em que, no Brasil, a gente acaba tendo que ter o jornalista repórter e o jornalista assessor? E, uma vez a gente identificando essa origem, esse vício de origem, talvez a gente possa dizer assim, vocês acham que seria factível a gente, nos cursos de comunicação, chegar para os alunos e dizer: olá, alunos, temos aqui a assessoria de imprensa, que é uma função, a reportagem, que é uma outra função, ambas são funções desempenhadas por um profissional chamado jornalista. Vamos dizer para vocês qual é a diferença entre uma e outra, vamos deixar isso bem claro, e vocês podem exercer as duas. Vocês acham isso possível? Eu acho isso perfeitamente possível. Mas o nosso problema... Porque, veja bem, um cara que estudou direito, como o Bruno acabou de dizer, pode ser um excelente repórter. E tem casos. Nós conhecemos vários, alguns brilhantes. Então, o sujeito estudou só direito e é um excelente jornalista. Tem vários. Ele também pode ter estudado só direito e ser um excelente assessor de imprensa. Então, o cara que exerce assessoria de imprensa não é obrigatoriamente jornalista. Ele pode ser jornalista de formação e exercer assessoria de imprensa. Só o que a gente precisa dizer para ele é que, quando ele exerce assessoria de imprensa, ele não está fazendo jornalismo. Até o Código de Ética dos Sindicatos Jornalistas um pouco fala isso. Você deve, primeira coisa que você não deve. Porque você... Então, é outra atividade. É só isso que precisa deixar claro. Mas não há problema algum num curso de graduação os professores mostrarem para os alunos. Você tem... para o seu futuro, você pode criar uma empresa. Qualquer área que o sujeito esteja estudando, se ele estuda, se ele aprende, ele pode virar um empresário no futuro. Ele pode virar um político, ele pode prestar concurso para o Itamaraty, ele pode mudar de vida completamente, e um dos desafios do nosso tempo é exatamente esse. Mas... por que o jornalismo é essencial? O que é a instituição da imprensa? E por que a democracia precisa disso? Nós não estamos sendo capazes de explicar para os nossos alunos. É esse o ponto aqui. Primeiro, uma observação rápida, uma pergunta sobre a assessoria de imprensa. Você falou, tinha o jornalista Carlos Brickman, né? Depois se tornou um grande assessor de imprensa, e, em geral, ele assessorava políticos muito enrolados. Foi assessor do Paulo Maluf um período, ele assessorou toda a galera do caso Celso Daniel, lá em Santo André. Mas eu perguntei, uma vez eu estava entrevistando um desses caras do caso Celso Daniel, e o cara que era bandido mesmo, e ele era o assessor, né? Falei, pô, mas como você é assessor dessas pessoas tão simpáticas e tal? Ele falou assim, o assessor de imprensa é como um advogado de defesa. Qualquer um tem direito a um advogado de defesa perante um júri. O assessor de imprensa é o advogado de defesa perante a opinião pública. Achei muito clara e bonita essa definição, né? Mas o que eu queria perguntar é o seguinte. Hoje, antigamente você tinha na faculdade de jornalismo, as pessoas estudavam jornalismo, alguns iam para o jornalismo, outros iam para a assessoria de imprensa. O que é perfeitamente legítimo, como você falou. Agora, isso se diversificou, né? Porque os empregos no jornalismo diminuíram e começou a ter uma demanda por jornalistas em outras áreas, que tem a ver com produção de conteúdo e muito em publicidade. Quer dizer, eu trabalhando em redação, muitas vezes eu editava, eu tinha repórteres
que trabalhavam lá repórteres também, que eram convidados para ir trabalhar em outro veículo jornalístico com salário maior. Agora eles são convidados por agência de publicidade, eram muito convidados para agência de marketing político, agora estão acabando, né, porque tudo é lavagem de dinheiro e tal, mas durante um período muito marketing político. Aí o meu ponto é, todas essas pessoas vão estudar na faculdade de jornalismo. Não seria o caso de mudar o nome para faculdade de produção de conteúdo e dentro da faculdade você tem cursos específicos para quem quer produzir conteúdo jornalístico e quem quer produzir conteúdo não jornalístico? Olha, João Gabriel, isso é uma coisa que aparece nas discussões de fundo das escolas de comunicação. Na ECA, e durante um tempo nós tínhamos aquela filosofia que é curso básico, e depois vinha a diferenciação. Então, nos 2 primeiros anos, as pessoas estudavam basicamente não por acaso, as mesmas matérias, e depois iam para jornalismo, para publicidade, parece que o protocolo de Bolonha tem muito dessa filosofia, e, em geral, também é uma reforma do ensino europeu. Eu não me lembro aqui se o termo que eles usam é protocolo, mas é um documento básico, um compromisso de uns 20 anos, talvez, mas é algo em desenvolvimento, que integrava as universidades. Eu estou explicando isso muito mal, mas integrava as universidades de diversos países europeus dentro de um mesmo paradigma e de uma mesma metodologia convergente, né, que ia se aproximando e que possibilitou que alunos fossem de um lugar para outro, houvesse mais intercâmbio. E uma das ideias era essa, conteúdos comuns e básicos no começo e especialização depois. Muita coisa se estrutura assim. Mesmo no Brasil, aí mudando de universo, os cursos de comunicação, como foi durante muito tempo? Você é um estudante universitário de um curso de comunicação, com habilitação em jornalismo. O outro tem habilitação em publicidade, mas a faculdade é a mesma, as faculdades eram as mesmas. Isso está mudando gradualmente. Nós vamos deixar de ter a habilitação em jornalismo. Aí que era bom o Denis poder vir para cá, porque ele explicaria isso muito melhor. Até peço desculpa pela precariedade dessa explicação, mas veja que nós tínhamos uma faculdade só, é a faculdade de comunicação. E de lá o sujeito pode sair jornalista, publicitário, relações públicas, radialista, cineasta, e no caso da ECA, até muitas outras coisas, biblioteconomia, enfim. Nos Estados Unidos, isso também existe no nível do college. São centenas de escolas, mais de 200, e eu me lembro vagamente desse número, porque eu tive que pesquisar um pouco melhor esse assunto, uns anos atrás. Então, são muitas escolas de graduação em que, na mesma faculdade, existem cursos de, vamos chamar, habilitações diferentes. Então, essa ideia ela não está muito distante nem da nossa história, nem do que as pessoas discutem hoje para o futuro. É possível isso. Eu, pessoalmente, acredito num curso de jornalismo que seja um curso de pós-graduação. Gostaria de um dia fazer isso no Brasil. O melhor exemplo talvez seja a Colômbia, mas não só. E acho que para a ECA seria muito melhor se a gente usasse disciplinas de departamentos diferentes para dar formação mais sólida para estudantes que depois iam ser uma coisa, outra e tal. É um ótimo caminho, não é estranho, mas ele
tem sido esquecido entre nós, infelizmente. Boa tarde, meu nome é Nadine, para quem está assistindo. Uma coisa que eu achei interessante é que algumas das coisas que eu anotei foram perguntadas em seguida, assim, então acho que a gente está numa linha que está convergindo aqui de pensamentos. E uma das coisas que eu tinha pensado, justamente, acho que vai muito o que o João falou sobre o assessor de imprensa, na verdade, o jornalista atuando como assessor de imprensa, ele é o conhecedor do lado de lá, então ninguém melhor do que ele para treinar uma pessoa para responder, por exemplo, numa situação de adversidade. Então, eu gostei muito dessa frase, eu até anotei. Mas uma coisa que surge, assim, uma dúvida, como eu dou aula também para os meninos que estão começando no jornalismo, eles entram na faculdade e quando você pergunta por que você quer ser jornalista, tirando as pessoas que fizeram teatro e querem ser pessoas, garotas do tempo, enfim, algumas pessoas elas entram e falam coisas como eu quero ser jornalista em outro país, eu quero ser jornalista numa revista, eu quero ter tal função, e cada um descreve ali o seu sonho. E se a gente tiver na universidade essa divisão bem clara das funções, isso não significa necessariamente que no mercado de trabalho as pessoas habilitadas para cada uma delas poderão trabalhar nas suas áreas específicas. Explicando melhor, quantas pessoas eu formo, por exemplo, na faculdade, eu e todos os professores, que conseguem de verdade trabalhar com jornalismo? Se eles não tiverem, eu não estou defendendo, muito pelo contrário, eu concordo absolutamente com essa discussão, mas a maior parte dos meus alunos hoje, eles têm que fazer cursos de marketing digital para aprender as regras de SEO, de seeding, para poder trabalhar em portais de conteúdo, escrevendo de acordo com essas regras, que na verdade estão vinculadas somente às buscas do Google e a nenhum outro valor, né? Então, como que a gente faz essa divisão na universidade, sendo que, talvez por conta dessa crise do modelo de negócio no jornalismo, a gente forma pessoas que não estão tendo onde trabalhar ou não estão encontrando um meio para ingressar no mercado de jornalismo especificamente? Não, é uma pergunta que está muito na minha cabeça. No terceiro ano, eu começo a perguntar, e às vezes eu monto até planilhas por ano, para saber onde cada um está trabalhando e como. São todos já estagiários, e as dificuldades de se empregar numa redação que faça jornalismo, como você diz, são cada vez maiores. A reportagem investigativa vive um período de penúria por causa dos modelos de negócio e das fórmulas de financiamento, nós sabemos. Mas também por isso, eu acho que nós pecamos quando não explicamos direito as distinções entre as ocupações e as atividades dos operadores da comunicação social. Também por isso, quer dizer, até porque eles não vão conseguir trabalhar com jornalismo, seria essencial qualificá-los para que eles se saíssem bem na sua nova atividade. E você flagrou, um comentário final, de passagem, uma espécie de ato falho já tornado lugar comum, que deixa ver que essa cultura sabe que a assessoria de imprensa é o oposto de jornalismo, ou fica do outro lado do balcão. Porque as pessoas falam isso mesmo. Não, só quem esteve do outro lado do balcão sabe como é. Quem diz isso tem que saber que o jornalismo fica de um lado do balcão e a assessoria de imprensa fica do outro lado do balcão. Exatamente. E que existe o balcão. Então, é para isso que eu chamo a atenção. Então, se o sujeito vai trabalhar com assessoria, como o Carlos Brickman, que é genial, muito bem definiu, ele precisa entender o que ele faz para poder fazer bem. E é legítimo. Outra resistência a essa discussão é que alguns acham que quando você quer distinguir, você está falando mal dos assessores e bem dos jornalistas. E não tem nada a ver com isso. Eu acho que também, Nadine, para acrescentar, eu não sei se necessariamente a coisa do marketing digital, da comunicação de conteúdo,
ela só está buscando esse sentido do SEO, o número de buscas no Google, porque no fim das contas, talvez para uma empresa, o que vai medir o sucesso do trabalho desse comunicador é o número de retornos, número de clientes e tudo, mas não sei se a gente consegue estabelecer uma relação direta entre o tipo de comunicação e conseguir esse cliente ter esse retorno no Google. Acho que, por um lado, podemos estudar o algoritmo do Google e, por outro, também pensar quais mediações que realmente levam a uma, enfim, relação de confiança ou mesmo a relação de compra alienada com o produto, né? Também a gente podia pensar se não há uma espécie de transformação da propaganda em jornalismo, no sentido de uma necessidade de você ter um tipo de comunicação quase como uma divulgação científica dentro de um trabalho de uma empresa, para que, enfim, a empresa crie um espaço de comunicação e que ela consiga não só atrair clientes, como também gerar credibilidade, enfim, pensando numa também, enfim, que é cada vez mais difícil você enganar, né, o consumidor atento, enfim, aquele que está fiscalizando. Então, será que a gente não está vendo também as atividades de jornalismo também irem para outras áreas, até qualificar essas outras áreas de comunicação? Não sei, eu sei, talvez eu possa estar falando uma coisa e esquecendo o lado alienante, enfim, mas eu acho que empurra um pouco também para uma informação de qualidade e não só uma mera propaganda. Eu não sei o quanto que isso estaria, né, manipulando ou enganando. A gente tem uma limitação de horário também, né? Não, é que quando eu falei das regras de marketing digital, claro que uma empresa, quando contrata um jornalista para fazer essa produção de conteúdo utilizando essas regras, eu acho que entra nessa questão do exemplo da divulgação científica. O problema são portais jornalísticos, não sei se é um problema também, é só um questionamento, utilizando essas regras, que a gente já tem um problema, acho que logo de início. Tenho que dar essa notícia porque ela será vista. Então, a partir do momento que eu já escolho essa notícia, porque ela será compartilhada, e ok, não tem problema com relação a isso, ela será compartilhada, ela será mais vista, vai levar mais views para o canal, eu já tenho aí uma seleção que não está respeitando, entre aspas, os critérios de noticiabilidade, vamos dizer assim. E aí eu utilizo todos os outros processos dentro do marketing digital para levar o leitor àquela matéria. Então, assim, o problema, você entende, é no universo jornalístico e não de empresas que contratem esse trabalho. Mas, enfim, também não sei a resposta. Só para gravar, João. O pessoal lá na China que está escutando. Não, desculpa, a última pergunta é só porque isso que você disse, o SEO é usado dentro do jornalismo hoje, mas não é dentro da coisa de interferir no critério de noticiabilidade. Ele é usado para aumentar a audiência das matérias. Quer dizer, hoje, na maioria dos veículos, pelo menos, as pessoas fazem curso de SEO, tem repórter que faz curso de SEO. Só que não é que o cara vai dar uma notícia porque ele acha que a notícia vai bombar. Na verdade, ele vai dar notícia porque ele acha que é notícia, mas ele usa o SEO para a notícia bombar. Por isso que os títulos das matérias mudam. Isso eu aprendi, né? Que eu sou velho, sou do tempo do papel, e eu sempre fazia o título mais bacana. Aí eu descobri que hoje não é o título mais bacana. Você faz um título para o papel, você faz um título para o site e você faz um título para a rede social, usando SEO. Estruturalmente. Só para entrar um pouco também nessa discussão, mas eu vou falar como uma prática e não como uma pesquisadora, vamos dizer assim, né? Que a Karina é editora do UOL. Antes era de educação, agora é... Tem um monte de coisa, editora do UOL antes do UOL existir. Bom. Não, mas é editora de educação... Política e cotidiano. Não, mas isso é importante para o comentário que você vai fazer. É uma configuração diferente, que inclusive já mudou na segunda-feira, depois eu conto para vocês no off records aqui. Mas pensando como prática, da discussão que a gente parte aqui, então, da necessidade, né, da definição do que é o jornalismo para ensinar
o jornalismo, que é o irmão gêmeo da democracia, na universidade, para que formemos bons profissionais que sigam defendendo a democracia. Temos aí uma coisa que me parece paralela, que é a questão da assessoria de imprensa. E acho que a gente tem uma questão no mercado hoje, que aí junta um pouco do que vocês estavam falando, mas talvez de uma outra maneira, que até foi uma discussão que profissionais de mercado, a gente juntou um grupo no final do ano passado para descobrir quais eram as caixinhas da comunicação. Porque justamente a função que a gente conhece originalmente como a do jornalista, que seja de relatar, e não necessariamente só o do interesse público, mas o jornalismo de serviços, enfim, ou de moda, o jornalismo como a gente conhecia, a publicidade como a gente conhecia, as relações públicas como a gente conhecia, elas estão misturando muito as funções. Porque é isso, o jornalismo se aproveita de técnicas que seriam de publicidade para poder capturar mais audiência. A publicidade se utiliza do relato jornalístico para tentar abocanhar uma certa credibilidade. As relações públicas, então você começa a ter uma queda de barreiras daquelas definições que a gente tinha anteriormente. E eu não sei se vocês conhecem, eu conheço um pouco, muito de passagem, a experiência de um curso na Unicamp, que é o curso de Midialogia. Eu fui olhar uma vez qual era a grade curricular e tal, e, basicamente, a midialogia, que seria algo, né, mais futurista, que tivesse uma convergência das profissões, ela é basicamente um curso de, para mim foi bastante significativo, de audiovisual e com pitadas de publicidade e com pitadas de documentário. Então, eu acho que também tem aí uma discussão mesmo da função, da tarefa, qual é a minha tarefa, qual é a minha atribuição. Acho que essas funções estão se misturando. Acho que uma área, antigamente elas eram bem definidas, e uma área acaba capturando da outra abocanhando mesmo a credibilidade, eu acho. Aí eu acrescento, isso justamente não cria uma necessidade ainda maior de que dentro das universidades tenha uma definição? E aí minha segunda pergunta é, seria o caso a gente outro dia até continuar esse papo, até para propor uma definição exatamente do que é a especificidade do jornalismo? Sabe que o esforço desse programa de 2 anos de debates teóricos, como o Vitor chama, o esforço é exatamente esse. É a gente identificar, a partir dessa metodologia de debates, leituras e depuração, volta, debate, todo o programa de 2 anos, a ambição era identificar os elementos que distinguem o jornalismo do resto. Então, chegar lá na frente com algo comum entre nós com relação a isso. É difícil dizer que nós vamos conseguir tirar alguma coisa disso, mas vão vindo as proposições, vai amadurecendo. A gente pode chegar numa definição. O Gandur, que é um dos integrantes do nosso grupo que não está aqui hoje, ele trabalhou muito a definição do jornalismo como método. Tem outros cortes também. Eu não fiz isso hoje aqui, porque eu quis trazer para esse ponto, que era o nosso ponto da pauta, e falei um pouco sobre o corte histórico da conformação da democracia, etc. Mas uma das trilhas de distinção seria o método. Então, as pessoas vão elaborando e nós pretendemos chegar em alguns elementos comuns. A questão do método estava prevista para a segunda parte do seminário passado e elas ficaram em suspenso agora para a gente... Mas nós vamos chegar lá. Agora, sobre o que a Karina falou, de fato, fica a sensação que existe uma espécie de embolada de diversas atividades e muitos saberes práticos agrupados em linguagens, em ferramentas, em instituições, inclusive aquela destinada a informar a sociedade. Mas, na institucionalização da democracia, o jornalista conta com certas prerrogativas, porque ele faz o que faz. Uma questão que hoje está na ordem do dia, aqui para nós, é a do sigilo da fonte. Uma pessoa de marketing ou uma pessoa de assessoria de imprensa,
ela não tem a prerrogativa do sigilo da fonte. Então, o nosso código de ética, por exemplo, teria que dizer, o jornalista tem, né? Eu estou aqui fazendo uma paródia. Inciso 1, a não ser, na especificidade da assessoria de imprensa, sigilo da fonte. A assessoria de imprensa não pode invocar o sigilo da fonte. O jornalista tem o dever de zelar pelo sigilo da fonte. Existe uma razão para isso que é externa à atividade do jornalista. Essa razão é da sociedade. É a sociedade que diz, você tem que fazer isso para mim. E para isso eu te dou o sigilo da fonte. Então, o Estado pode. Nem o Estado pode retirar. Então, mas veja que, se nós não sabemos explicar isso para os nossos estudantes, o estudante não vai entender o que é sigilo da fonte. E se ele não entende o que é sigilo da fonte, ele não vai entender o que é a profissão. Então, a questão é complicada para a gente. É complicada, porque como que nós podemos ter um único código para jornalista e assessor de imprensa se o jornalista tem sigilo da fonte e o assessor de imprensa não pode ter? Não pode ter. Seria um descalabro um assessor de imprensa. Isso é uma proposta que pode resolver o problema do sindicato, que eu faço há décadas para o sindicato ter um código para cada um. Tem toda uma discussão sindical que a gente não está fazendo aqui, mas eu faço. Só que, para o ensino do jornalismo, essa solução não responde. E se nós não sabemos definir a profissão e explicar isso, nós não conseguimos explicar coisas óbvias, como esses conflitos de interesse e como essa questão hoje dramática para nós, que é o sigilo da fonte. Talvez seja impossível a gente fechar as caixinhas, mas fazer algumas distinções e mostrar onde tem intersecção, né, e onde, às vezes, essa intersecção enfim, degenera a forma originária da comunicação em cada uma das áreas, e quando não, o que é possível para a gente, enfim, impedir que, por exemplo, eu não saiba que determinada informação faz parte de uma estratégia de comunicação, de assessoria, e estou achando que aquilo é uma reportagem, etc. Então, enfim, a sobreposição discursiva eu acho impossível da gente retirar, e às vezes até não saudável, mas como distinguir, como fazer a crítica também, né? Muito bom. Legal, gente. Olha, então, acho que já estamos adiantados um pouco da hora. Eu queria agradecer demais a presença do professor Eugênio, nosso fundador, nosso mestre aqui. Então, a gente volta a se falar pelos grupos e marcamos aí uns próximos encontros aí para o segundo semestre. Então, muito obrigado, gente. Valeu.